Bom dia, gente. Hoje, dia 24 de dezembro de 2014, quarta-feira, são 10 horas e 51 minutos. Bom, em relação à questão, esse mini plantão trovoada do tempo, em relação à questão do Natal, eu tenho a falar para vocês que ontem nós tivemos aí com a presença dessa frente fria associada aí ao bloqueio atmosférico na altura norte do estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo, em relação a uma alta subtropical Atlântico Sul. Essa alta, ela influenciou esse acúmulo de nuvens represado pela essa frente fria que estava tentando se deslocar de São Paulo para o Rio de Janeiro, e essas áreas de estabilidade, elas, como não conseguimos avançar, elas ficaram retidas entre o sul do estado e a parte do Grande Rio, região serrana, e ontem a gente teve aí muito abafamento, tivemos aí o tempo bastante fechado, e quando foi assim, um pouco da tarde, tivemos algumas pancadas de chuva em alguns pontos do Rio de Janeiro, outras áreas tiveram apenas um pouco de chuva, aquela chuva um pouco mais fraca, aquele mormaço de repente, quando a chuva ela cessava, e à noite tivemos aí muitos raios, pancadas de chuva forte, até mesmo alguns pontos tivemos até alagamento, com relatos inclusive ali na região da Pavuna, na parte ali entre a Baixada Fluminense e as áreas limítrofes do Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, tivemos realmente bastante chuva, tá? E qual é a situação, na verdade, para hoje? A gente está tendo uma situação de ainda, com essa influência dessa frente fria, ainda aqui no litoral da região sudeste, e temos aí uma situação de um pouco de situação de melhoria. Tivemos aí um pouco aí de raios de sol aparecendo entre muitas nuvens, sendo que a gente deve ter um pouco de cuidado porque ainda temos condições, porque além da alta umidade, o tempo ainda está muito abafado e podemos ter na parte da tarde e à noite pancadas de chuva que podem até ser fortes como os de ontem. Claro que o risco de temporal não está descartado, mas a gente deve ter bastante cuidado devido a esse aquecimento, já que a gente está numa situação, obviamente, de verão. Então, a possibilidade de você ter um aumento de chuva no período da tarde e da noite, ela já é bastante considerável. Porém, a gente tem que ter cuidado com esse abafamento que pode se intensificar nas próximas horas. Então, a gente não deve ter aquela chuva constante, como fala aquele tempo fechado, chuvoso, mais parecido com o de ontem. A gente deve ter situação de melhoria de tempo, mas com atenção em relação a essa questão aí desse aquecimento nas próximas horas que pode acarretar essas pancadas de chuva. Não deveríamos ter a questão de alagamentos, de efeitos temporais, coisas que a gente se preocupar. Apenas a questão de a gente for passear, tomar um pouco de cuidado com alguns eventos que podem acontecer mais à noite, entre 24 e 25. Creio que na noite, assim, na madrugada, dia 25 de dezembro, a gente não deve ter chuva. Se for o caso, apenas uma chuva muito leve, garoa, com o tempo fechado. Mas eu creio que deve ter mais por volta de mais 11 da noite, meia-noite, assim, um tempo assim, mais nublado, até mesmo com um pouquinho até de pouca nebulosidade, as estrelas aparecendo. Então, uma questão assim, um pouco melhor de situação de tempo em relação ao que ocorreu na noite de ontem, tá? E uma boa notícia também para a galera é que o tempo deve, a partir de amanhã, já deve melhorar consideravelmente, deve ter até uma pancada de chuva no final da tarde de amanhã, mas a gente vai ter essa volta do calor novamente, né? Ficar aquele tempo mais abafado ainda, e para o final de semana a gente tem uma probabilidade muito grande, temos aí praia, a temperatura aí se elevando bastante, tornando esses 35, 36 graus aqui na região do Grande Rio, tá? E a situação que eu até falei para vocês da prévia do Ano Novo, eu vou deixar apenas mais para o finalzinho dessa semana, porque tenho uma dúvida se a gente vai passar os últimos dias de 2014 com uma situação de tempo mais para chuva ou um tempo mais aberto. Eu fiquei meio na dúvida, vou analisar um pouco mais em relação às prévias, para ter uma certeza maior, vou poder passar para vocês de uma forma mais segura e tranquila, tá bom? Então, vou deixar pelo menos até a tendência do final de semana para esses melhorias de tempo e a questão da praia. Agora, para realmente o Réveillon, eu vou esperar mais um pouco. Lá quando for para sexta-feira e sábado, aí eu solto essa previsão do tempo com mais clareza e certeza para todos, tá ok? Então, gente, desejo a todos um Feliz Natal, curto bastante com a família, e nós nos vemos aí
nos próximos dias, aí, a partir de sexta-feira, dia 26, tá? Um forte abraço a todos e fiquem na paz.